Enquanto eu estou fazendo a apresentação, eu não consigo ler o chat, não consigo ver vocês. Acho que todo mundo já sabe mais ou menos como que funciona o Meet nessa questão, né? Então, se precisarem chamar minha atenção por algum motivo, vocês podem ligar os microfones e falar, não tem problema, tá bom? Estamos tudo em casa aqui, né? Vocês estão acostumados comigo já. Bom dia, eu sou a Maíra, eu vou trazer para vocês um pouco sobre comunicação, hoje na Escola de Gestores. A proposta é começar com uma breve apresentação de quem eu sou. Vocês me conhecem, mas talvez não conheçam algumas coisas sobre mim. Então, eu sou nascida em Cuiabá, tenho 38 anos. Minha graduação em jornalismo começou na UFMT, Federal de Mato Grosso, e eu terminei nos Estados Unidos, na Pittsburgh State University, que fica no estado do Kansas. E foi em 2003, e logo em seguida eu fiz um mestrado também na mesma universidade. A revalidação desses dois diplomas foi um na UNB, o mestrado, e a UFMT revalidou o meu diploma de graduação. Eu sou casada com o Michael, e sou mãe do Jonas e do Dylan. Sou servidora da UFSC desde 2013, e desde 2018 eu exerço esse cargo de diretora da AGECOM. Em 2013, quando eu ingressei na UFSC, eu não comecei na AGECOM, né? Eu comecei trabalhando no gabinete da reitoria, na época, e fui para a AGECOM em 2016. Então, percebam aí a ascensão meteórica da minha carreira, obviamente, já sou diretora, que legal. Você vê como a UFSC valoriza as pessoas, né? Vamos lá. O desafio de hoje foi desafiador para mim, sim, estar aqui para fazer essa conversa com vocês, porque eu sou uma jornalista, eu atuo, meu trabalho é essencialmente técnico, eu faço apresentações, palestras, falas, né, em momentos de capacitação, já tenho um pouco dessa experiência, mas falar de comunicação, principalmente, só um minutinho que eu preciso deixar alguém entrar, principalmente para falar sobre comunicação organizacional, ou comunicação interpessoal, usar esses conceitos de comunicação que a gente tem. Eu precisei voltar aos meus estudos, aos meus livros, para me preparar para falar aqui com vocês. A parte de estrutura comunicacional da UFSC e atendimento à imprensa, relacionamento com a imprensa, já é bem o meu métier, já é muito do que eu faço. Então, eu pensei muito, assim, sobre o que eu podia oferecer hoje aqui para vocês. Então, muito do trabalho que eu coloquei nessa apresentação, nessa conversa que eu vou ter com vocês, é pensando nisso. O que eu posso oferecer? Eu, a Maíra, formada naquela instituição que vocês conhecem, que trabalha na AGECOM, o que eu posso oferecer para vocês? E eu penso que a pergunta que eu gostaria de responder com essa apresentação hoje é como que os gestores, vocês gestores, podem ajudar a comunicação da UFSC. E aí minha ideia é que hoje vocês consigam responder essa pergunta participando dessa conversa hoje comigo. Então, como que os gestores podem ajudar na comunicação da UFSC? Eu pensei que primeiro os gestores precisam entender um pouquinho o que é comunicação e algumas dos tipos de comunicação que a gente tem no nosso dia a dia na UFSC. Então, eu trouxe alguns conceitos: comunicação interpessoal, organizacional, também falam institucional, comunicação científica ou de ciência, comunicação governamental, política, pública e, por fim, a comunicação educativa. Esses conceitos vão permear hoje a nossa conversa. Como eu expliquei para vocês, conceitualização dentro da comunicação também é uma coisa complicada, porque como são nas ciências sociais, né, os conceitos eles vão mudando. E imagina, faz tanto tempo que eu me formei, né? Depois disso, meu trabalho tem sido muito mais técnico. Então, quando eu fui voltar para ver os conceitos, eles já tinham mudado um bocado, né? Então, o que eu me prendi? No básico desses conceitos. Todos esses conceitos, eles são disputados, eles enfim, são oferecidas outras interpretações desses contextos ao longo do tempo. Então, o que eu tentei focar foi na questão linear que perpassa esses conceitos. A comunicação, então, interpessoal, pensando na comunicação que a gente faz, a comunicação interpessoal é essa que a gente está fazendo agora, é essa troca
de informações, essa troca entre emissor, receptor e os outros entes no processo de comunicação. E aí, dentro desse modelo de comunicação interpessoal, é quando a gente se pergunta se a mensagem realmente foi transmitida, por que meio que ela foi transmitida? Ela foi compreendida? Será que foi clara, foi objetiva? Será que as palavras utilizadas foram as melhores palavras? Será que ela chegou, o sentido que a gente queria dar para essa mensagem, será que ele chegou? E qual é o feedback que a gente tem de quem recebeu essa informação, de quem recebeu essa mensagem? É isso que a gente se pergunta quando a gente estuda a comunicação interpessoal. E esse tipo de pergunta, ela também perpassa outros tipos de comunicação, porque quando a gente, como instituição, também se comunica, a gente também precisa desse feedback do nosso receptor. E, bom, seguindo, na comunicação organizacional, é o que a gente trabalha como organização, como instituição, certo? Então, nesse momento de comunicação institucional, organizacional, o que a gente faz é analisar que públicos, para quem que a gente está falando, quais são esses públicos de interesse que a gente está se comunicando. Nesse momento de comunicação organizacional, a gente olha para o público interno, para a comunicação interna dentro do nosso organismo, a gente olha para o público externo, a gente olha para toda a variedade de públicos internos que a gente tem, os que são servidores, os que são estudantes, os que são ex-estudantes, são egressos. A gente também faz muito planejamento sobre como falar com essas pessoas, como falar com esses grupos, com esses públicos. A gente tem uma variedade de mídias, aí sim é multimídia, é tratado de diversas formas, qual veículo que chega melhor para esse grupo. E existe uma avaliação contínua, esse é o nosso feedback. A gente avalia qual foi o alcance, quais os números que a gente recebeu de métricas, quando a gente fez uma postagem, quando a gente fez um vídeo, isso é comunicação organizacional. Comunicação científica é o que vocês fazem, por exemplo, vocês cientistas, quando vocês vão publicar no periódico, fazer uma publicação de um livro, falar com seus pares, num seminário, num congresso. Só que tem uma diferença. O que a gente faz como comunicação, como instituição de comunicação, como setor de comunicação, é com divulgação científica ou jornalismo científico. É diferente de comunicação científica, que é o que se faz num congresso, por exemplo. Então, assim, divulgação científica e jornalismo científico, elas parecem que são a mesma coisa, mas não são. Para dar um exemplo bem prático, comunicação científica é essa do congresso, divulgação científica é a CPEX, por exemplo, né? É você estar ali com o seu stand e falar sobre a sua pesquisa para uma criança, para uma pessoa que não é da sua área, para um leigo. Então, você tenta fazer de uma forma mais acessível, explicar com palavras e para um público leigo fazem sentido. Já o jornalismo científico, ele pega critérios do jornalismo. Quais são alguns dos critérios do jornalismo? Que vocês mesmos sabem, mesmo não sendo jornalistas. Da notícia, por exemplo. Só é notícia alguma coisa que é atual e é realmente interessante naquele momento. Então, o jornalismo científico, ele vai pegar aquela pesquisa, aquela publicação e vai colocar no contexto atual. E outra, o jornalismo científico ele também é periódico. Então, uma revista que fale sobre ciência, ela é periódica, ela vai voltar a acontecer. Às vezes, ela tem uma linearidade, que é o mesmo assunto tratado em várias séries. E também a questão da difusão coletiva. Chega a muitas pessoas. O jornalismo científico, ele também faz um pouco daquilo de trazer reflexões e discussões sobre a ciência, né? Discussões éticas, reflexões sobre a tecnologia e como ela muda a sociedade. Isso faz parte do jornalismo científico. Bom, e outro tipo de comunicação que, de repente, a gente pode ver acontecendo na UFSC, além da científica, além da organizacional. A gente tem a questão governamental, política e pública. Esses três tipos de comunicação também perpassam o nosso trabalho. A comunicação governamental é aquela feita pelo governo no poder, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente. Caracteriza-se pela prestação de contas, pelo engajamento da opinião pública, por medir como está essa opinião pública, se ela está favorável, se ela está desfavorável. Também ele tem esse objetivo de perpetuar-se no poder, além do interesse coletivo. A gente fala do que vai beneficiar um grande número de pessoas para que esse prefeito, esse governador, esse presidente perpetue-se no poder. É uma das intenções, certo?
Como que a gente faz isso na UFSC? A gente faz prestação de contas na UFSC quando a gente faz uma matéria sobre uma inauguração, por exemplo, de um prédio importante, uma matéria sobre pesquisa que mostra, né, um avanço de um laboratório que tem um equipamento diferente. Isso aí é prestação de contas para a sociedade também. Tem também a comunicação política, que muitos definem como marketing político. Ela é voltada para essa questão de obter votos numa eleição, por exemplo, né, de ser político partidária. Mas ela também perpassa um pouco da nossa comunicação na instituição, quando a gente faz o contato com esses entes políticos, né, quando a gente tem uma nota de apoio, uma moção de apoio no ente legislativo, por exemplo. Então, essa comunicação política a gente também faz. E aí, por fim, a comunicação pública, que para muitos é considerado até utópico, porque é um mundo perfeito, né? A comunicação pública, ela é um ente, assim, abrangente, sabe? Grande, de pensar que os governos e as pessoas, agentes sociais, podem trazer alguma coisa por meio da comunicação que vá beneficiar a sociedade, que vá trazer cidadania para as pessoas, que vai educar, que vai mudar as pessoas. Então, ela é essencial à democracia nesse ponto. Onde que entram, de repente, as críticas ou as questões um pouco mais complicadas com relação à comunicação pública? Que ela acaba sendo usada também como comunicação política. Então, num governo que faz comunicação pública, muitas vezes entra um pouco de propaganda política para esse governante ou aquele governante. Mas a comunicação pública, ela é muito parecida, por exemplo, quando a gente fala de TV pública, que favorece programação cultural, que é para levar a cultura para mais pessoas. Então, isso é um pouco dessa riqueza da comunicação pública. Nós gostamos de dizer que a gente faz comunicação pública na UFSC, porque acredito que realmente a gente faça. Mas ela não é sem questões, sem outros significados que possam ocorrer. Só um minutinho, pessoal, acho que eu vou precisar pegar uma aguinha aqui. A minha acabou, desculpe, só um pouquinho. Eu já volto. Ai, pode ajudar. Beth, preciso água, traz pra mim, por favor. Por favor, desculpa. Ai, desculpa, não contava com a garganta seca. Bom, voltando para a nossa conversa. Então, a gente já falou um pouco sobre esses tipos de comunicação. E agora eu queria trazer para vocês um pouco sobre quem que faz essa comunicação na nossa instituição. Então, agora a gente entra naquela parte da nossa conversa que fala sobre o processo comunicacional na UFSC. Dentro da UFSC, muita gente faz comunicação. Não é só a GECOM e a TV. Eu coloquei aqui a GECOM e a TV UFSC, mas a gente tem várias outras iniciativas dentro da instituição de comunicação. Então, que outras iniciativas seriam essas? A gente tem laboratórios que contam com equipes de comunicação, a gente tem secretarias, como a SEAD, que tem uma equipe de comunicação, a gente tem institutos de pesquisa, extensão, que trabalham também a comunicação. Então, é rico dentro da UFSC. São tantos assuntos para serem tratados que não é incomum que seja feita a comunicação por vários entes. Bom, sobre a AGECOM, vamos falar um pouquinho da Agência de Comunicação da UFSC. Então, a Agência de Comunicação, ela existe há 28 anos, ela trabalha principalmente a divulgação de matérias jornalísticas e a divulgação dos eventos que acontecem na universidade. É da AGECOM a gestão da comunicação oficial, dos meios de comunicação oficial. Então, o nosso site, as redes sociais da UFSC oficiais, as newsletters que são encaminhadas, e a gente ainda tem YouTube, podcasts, séries em vídeo, como o UFSC Explica, o Vida UFSC, traduzindo ciência, cientificamente falando. Vocês percebem aí que a gente valoriza muito essa comunicação de ciência, né? Essa divulgação, esse jornalismo científico. Então, muito do trabalho da GECOM, ele é voltado, sim, para a ciência. A gente também faz identidade visual da UFSC,
a gestão da marca da UFSC, lá na AGECOM, a gente tem a memória fotográfica, todo o acervo fotográfico da UFSC, e a gente cuida de campanhas institucionais. Mas não só isso. Tem muito do trabalho da AGECOM que envolve trabalho, apesar da gente não se identificar assim, mas tem muito trabalho de também assessoria de imprensa dentro da AGECOM. Como? A AGECOM faz clipping, fica de olho no que sai sobre a UFSC na imprensa, isso é serviço de assessoria de imprensa. Então, vamos dizer assim que a AGECOM faz assessoria de imprensa da UFSC também, certo? Um pouco da assessoria de imprensa do gabinete também a gente faz, mas graças a Deus temos aí o chefe do gabinete jornalista que, né, facilita muito a vida. Mas a AGECOM tem um relacionamento com a imprensa, e isso é essencial para o nosso trabalho e para funcionar também o nosso trabalho. Porque qual que é a essência do trabalho de uma agência de comunicação como a nossa? Ela busca melhorar a imagem da UFSC lá fora da UFSC, né? E dentro também. Mas o jeito, o caminho para chegar nessa melhoria de imagem passa pela imprensa, passa pela opinião pública, passa por estar disponível para comunicar. E aí é o que a gente tem tentado muito, é estar disponível para falar sobre a UFSC, para mostrar sobre a UFSC, para atender a imprensa. Então, a AGECOM há muito tempo tem um guia de fontes, que ultimamente ele é apenas acessível para o pessoal que trabalha na AGECOM. Os jornalistas nos procuram diariamente, com muita frequência, agora durante a pandemia, muito mais, como vocês podem ver no volume de notícias que aparece a UFSC. E a gente faz também agendamento de entrevistas, a gente montou 2 coletivas durante essa pandemia, então coletivas também é com a gente. Além de fazer a clipagem de notícias, né, que é aquilo de mandar para vocês todo dia o clipping, a gente pega esse clipping que é gerado e a gente analisa quais foram os entrevistados, né, que professores foram entrevistados dentro dessas matérias. E a gente pega e liga para as pessoas, ou manda e-mail para as pessoas perguntando se eles querem fazer parte do guia de fontes também. A gente faz esse trabalho. E, além disso, a gente também analisa todo o clipping para ver se foi positivo, se foi negativo, se foi sobre pesquisa, se foi sobre extensão, se foi sobre gestão. Então, eu tenho essa análise desde o segundo semestre do ano passado, a gente começou a fazer isso, e a gente dá sempre uma olhada para ver como que está evoluindo o tratamento da imprensa para a UFSC. E eu vou dizer para vocês que tem sido muito positivo para a instituição, de forma geral. Assim. Tem momentos que é negativo? Tem, como a gente já vivenciou durante o período da greve dos estudantes, ano passado, tinha muita mídia negativa. Agora, durante a pandemia, com essa questão da interrupção, da suspensão do ensino, teve bastante matéria negativa na imprensa, teve, mas as matérias positivas são muito mais. Né? E essa visão nos dá gás também. Dentro da UFSC a gente tem a TV, né? Então, para muita gente é difícil entender, né, essa separação da TV com a AGECOM e tal. Na verdade, não existe uma separação tão grande. A TV e a AGECOM, elas estão ligadas à reitoria, só que a TV se ocupa do jornalismo de TV, né? Então, a TV trabalha com vídeos institucionais, trabalha com programação, com entrevistas, com programação cultural, exibe curtas e médias da Cinemateca, está trabalhando agora com videoaulas também. E, além disso, ela é uma emissora escola para o nosso curso de jornalismo, né? E outros cursos de comunicação. Cinema também utiliza bastante a TV. Vocês que já estão na UFSC há mais tempo já conhecem o histórico da TV UFSC, que começou UFSC TV, depois virou TV UFSC, depois migrou para a TV aberta. Então, aqui tem algumas informações sobre a TV. A TV, ela funciona ali no centro da cidade. Quem não conhece, eu acho bacana conhecer, porque quando a gente conhece esses espaços, a gente tem ideias de como valorizar melhor esses espaços. Das grandes dificuldades da TV é com o pessoal. Então, muito do que eles fazem é na luta mesmo, né, indo atrás. E é um trabalho muito bom, muito lindo que eles fazem. A comunicação educativa. Daí agora é uma outra ferramenta que a gente tem de comunicação na UFSC. A comunicação educativa, existem vários tipos, assim, né? Existem várias definições diferentes. Mas a que eu vou falar hoje é uma definição que foi
criada pela Ana Monteiro, que trabalhava lá na AGECOM. Então, a Ana, durante os anos dela de trabalho na AGECOM, ela fazia muitos cursos, né, muita capacitação. E ela criou um modelo, uma forma de trabalhar a comunicação dentro da instituição que levava esse sentido de que é preciso que os trabalhadores da UFSC, que os agentes comunicadores dentro da UFSC sejam empoderados e capacitados para agir de forma comunicativa dentro da instituição. A noção é que a comunicação organizacional ela é feita por toda a organização, certo? Então, vocês vão entender um pouquinho melhor aqui. Considerando que a comunicação ela se dá entre pessoas ou sujeitos, né? Organizações que são constituídas por pessoas que se comunicam para fora dessa organização ou para dentro dessa organização para pessoas. Considerando também que a comunicação ela é intencional, ela é cheia de propósito, ela só acontece se existe uma intenção, um propósito nela. E considerando também que ela é educativa, por quê? Porque as pessoas que recebem essa mensagem, elas recolhem, trabalham essa mensagem, fica com elas o que lhes serve, o que lhes simpatizam, e o restante elas usam na sua concepção do mundo, ou devolvem ao outro. Então, a comunicação, ela transforma dessa forma educativa. Desse processo sai um ambiente social, que é pautado pela aprendizagem. E como tornar isso mais eficaz? Se a gente for analisar como que faz a comunicação dentro de um setor, os gestores públicos, né, os gestores de um setor, eles se comunicam com os seus colegas, com os servidores que atuam nesse setor, para deixá-los assim a par, né, do que acontece na instituição, quais são os objetivos da instituição, qual que é o planejamento. E, bom, dentro da comunicação institucional, né, a AGECOM, vamos dizer assim, produz uma notícia, uma matéria sobre, vamos dizer, um evento que acontece dentro da UFSC. Esse evento está acontecendo ali no centro de eventos, de repente, né, as pessoas andam pela instituição, andam pela UFSC, pelo campus aqui de Florianópolis e vê, tem uma galera andando aí com uma sacolinha parecida, isso não acontece bastante? Acontecia, né? Que saudade. Mas pode ser que num dia que esteja acontecendo esse evento, que tenha várias pessoas diferentes andando pelo campus, você não saiba o que está acontecendo, porque você não leu a matéria que saiu no site da AGECOM, ou vamos dizer que os organizadores do evento não avisaram a AGECOM, então a AGECOM não colocou nenhuma matéria no site, nem no divulga, mas de repente tem uma galera diferente andando pela UFSC, né? Se uma pessoa da nossa comunidade te parar no meio do campus, assim, te perguntar, sabe o que está acontecendo? Isso de vez em quando acontece na UFSC, não acontece? De repente, alguém te para e pergunta, sabe o que está acontecendo? Por que tem essa galera aí andando com essa sacolinha? Ou sabe qual que é o evento que está tendo aqui? Às vezes os eventos trazem, né, coisas assim, bota ali na praça, né, coloca carros e coisas assim, né? E as pessoas ficam se perguntando, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Como que eles vão saber o que está acontecendo? Olhando para a comunicação. Ah, vocês viram se no site da UFSC tem alguma coisa sobre isso? Ah, então tem, sabe? Então, que falha da comunicação. Mas isso é uma área nebulosa, vamos dizer assim, certo? Então, era para ter uma notícia no site da UFSC que falasse sobre isso. E não tem, porventura. Por que não tem? Foi ineficaz a comunicação? Será que tentaram avisar e a AGECOM não colocou no site e tal? E aí, nessa hora que a gente tem que pensar nesse fluxo. Por quê? A AGECOM, ela é demandada para falar de um evento que acontece na instituição. Ela consegue chegar a todos? Necessariamente não consegue. Pode ser que não consiga mesmo. É uma comunidade grande, né? Mas todos, dentro da instituição, também têm esse dever de saber o que está acontecendo, de se informar ou de conhecer os caminhos para se informar. E aí que entra esse conceito de comunicação educativa, que deve acontecer na instituição. É também um pouco utópico? Pode ser, mas a gente percebe que tem melhorias quando a gente capilariza essa, vamos dizer, responsabilidade de comunicação. E até um jeito de fazer isso é estar aqui hoje falando com vocês. Os agentes de comunicação foi a forma que a gente chegou para fazer com que esse projeto de comunicação educativa entrasse em prática. E como que funciona? Eu trabalho num grupo de trabalho que existe desde 2017,
os objetivos, né, era esse de chegar a mais pessoas, dar essa, vamos dizer, responsabilidade, incumbência, capacitar, empoderar essas pessoas para fazer também comunicação nos seus setores e fazer com que essa comunicação dos seus setores chegassem a mais pessoas e, assim, melhorar, fortalecer a nossa comunicação organizacional. Então, muitos setores na UFSC, a maioria dos setores, são poucos os que não têm um representante no grupo dos agentes de comunicação, se reúnem, então, para discutir os assuntos de comunicação do seu setor, algumas dificuldades, pedir orientação com relação a como se deve comunicar sobre determinado assunto e o que isso criou, né, de 2017 para cá. De 2017 para cá, o que a gente tem é um grupo grande de pessoas, são mais de 70 pessoas, que se sentem aptos a fazer um pouco da comunicação para a UFSC. Mas eles se sentem aptos de forma a sair inventando coisa? Não. Eles sempre conversam e são tutelados, a sua atuação é tutelada pela AGECOM. Eles nos procuram, eles nos pedem ajuda, eles conversam com a gente ajuda eles a criar um novo canal de comunicação, a divulgar um evento, a criar uma rede social e gerir melhor essa rede social e assim conquistar mais seguidores. Por quê? Porque assim a gente entende que mais setores estão fazendo comunicação especializada dentro da instituição. E isso é um grande sucesso do grupo Agentes de Comunicação. Nós temos muitos casos de sucesso dentro desse grupo, tem casos também que não deram muito certo, tem problemas, né? É um trabalho crescente, é um trabalho que está se atualizando constantemente, mas o balanço geral é muito positivo. Bom, já falamos então de quem faz, do que tipo de comunicação se faz. Vamos falar um pouco mais voltado mais para perto do que se faz, né? Nós somos comunicadores que fazem comunicação voltada a públicos específicos. As informações que a gente fala são dos eventos, que é, né, pesquisa, extensão, ensino, um pouco de gestão também, certo? Então, principalmente é divulgação e jornalismo científico, certo? Então, dentro da nossa estrutura organizacional da AGECOM, o que a gente tenta trabalhar é dar visibilidade, divulgar as ações da UFSC como notícia, mas botar um foco bem maior no jornalismo científico. Então, nós fazemos a produção de notícia, divulgação institucional e o jornalismo científico. Relacionamento com a imprensa para a gente é essencial, análise de clipping, sugestão de pauta, guia de fontes, a elaboração de reportagens, campanhas institucionais e as coletivas. O jornalismo científico, para a gente, é essa força motriz, por quê? E eu acho que vocês vão concordar comigo quando vocês pensarem na pandemia, especificamente, mas vamos lá. O jornalismo científico, ele trabalha com essa importância da ciência básica para a sociedade. Então, a ideia é que a sociedade entenda a importância da ciência. E que momento é esse que a gente está vivendo, que a importância da ciência, como nenhum outro momento, né? Como isso tem sido frequente e importante. Bom, no jornalismo científico, a AGECOM mantém uma parceria forte com os pesquisadores da UFSC, a gente procura os pesquisadores, a gente pede que eles nos passem os seus resultados, a gente frequentemente procura a imprensa para oferecer as matérias, oferecer as pautas. Muitas vezes a gente não dá tempo nem de escrever a matéria sobre esse assunto, a gente já fala, não, é melhor passar direto para um jornalista que vai, de repente, tratar essa informação logo e já vai sair com mais rapidez. Também é a formação dos estudantes do jornalismo, né, para que eles também tenham esse lado do jornalismo científico. Desperta para eles essa questão do jornalismo científico. E um estímulo mesmo para atender os veículos de comunicação, para que os pesquisadores se sintam à vontade de fazer isso. Então, isso a gente trabalha também com os pesquisadores. Então, agendar uma entrevista com um pesquisador não é só agendar a entrevista e tchau, obrigada, né? A gente tenta sempre conversar com o pesquisador, como que foi, olha, eu tento fazer isso, a gente dá dicas, a gente repassa material que ajuda eles nesse momento. Hoje aqui a gente vai fazer um pouco disso. Separei um pedaço dessa nossa conversa hoje para fazer isso. E por que é importante, né, falar de ciência?
Porque a informação científica, ela é direito do povo e é dever do jornalista e do cientista, certo? É prestação de contas, né? E a gente voltou muito a nossa produção para esse tipo de comunicação. E o público é enorme. Olha só para tanta gente que a gente acaba falando de ciência. A gente fala para o nosso público interno, que é esse mundaréu de gente, e sem contar os números de aposentados e egressos, que também entram em contato com a nossa informação. A imprensa, a sociedade civil, muitos moradores do entorno nos procuram para saber sobre as coisas que acontecem na UFSC, porque também a UFSC é um espaço de extensão de atendimento à sociedade. E as pessoas querem saber que tipo de cursos, que tipo de eventos eles podem participar, mesmo eles não sendo estudantes da UFSC, não trabalhando na UFSC. Isso é bem interessante também de observar o quanto a gente é procurado. E aí, quando a gente fala para quem a gente fala, né, a gente sempre repete o número da nossa comunidade, como é grande a nossa comunidade, e eu vou trazer para vocês um pouquinho mais de números sobre essa comunidade. Olha só, os números dos acessos ao notícias.ufsc. Não se assusta aí com esses amarelos, mas eu achei importante para vocês poderem visualizar. Tá. O notícias.ufsc é o site de notícias da UFSC. Esses números de acessos que vocês estão vendo aí, 2018, 2019 e de 1º de janeiro até ontem, um dos números de 2020, mostram um pouco para a gente do que é acessado também na instituição e o volume de acessos. A gente começou, em 2018, 1.994.000 acessos. No ano inteiro, tá? Então, assim, pessoas que clicaram numa matéria de uma rede social, viram no Facebook, clicaram, foram ler, viram no do Divulga, clicaram, foram ler, viram no ufsc.br, clicou e foi ler uma matéria. Então, é quem clicou para ler uma matéria. É esse número aí, tá? E olha o salto que a gente teve só nesse momento agora, de 2020. Por que teve esse salto tão grande, vocês acham? Porque, né, vamos pensar, a gente não teve atividade de ensino, praticamente, né? Foi suspenso, vai retomar só agora. É pesquisa, gente. É o tanto de ciência que a UFSC tem falado e que as pessoas têm ouvido. Olha só o número de acessos que teve para essa matéria do professor da UFSC que ensina medidas de proteção para ida ao mercado. Isso é um mega recorde, não teve nunca um número tão grande de acessos assim para uma única matéria no site da UFSC. E é uma matéria tão simples, né? Fala só sobre como você tem que ir no mercado, se cuidar, e depois evitar as compras e tal. Então, isso foi um imenso sucesso e foi ciência. Essa outra questão, a fabricação das máscaras. Essa matéria teve 673 mil pessoas. E embaixo, a gente vê que tem matéria de gestão, que é da suspensão das aulas. A gente imaginaria que isso sim, né, ia ser o que ia ter o maior número de acessos, né? Mas você vê, é a ciência. E aí, lá embaixo, eu queria trazer para vocês isso aí. Acho muito importante que a professora Cristiane Derani veja isso, que o professor Marino veja isso também. Processo seletivo de ingresso, tanto de graduação como de pós-graduação, é campeão de acessos no site da UFSC também. Tudo que tem sobre o vestibular e sobre pós-graduação com inscrições abertas ganha muito espaço dentro da instituição, dentro do site institucional, né? Então, é algo que a gente tem que realmente prestar atenção e trabalhar. Maíra, só uma pergunta antes de tu passar à frente. Que a primeira, nós tivemos ali 1.517.000 acessos. Isso é em função do compartilhamento, né? Com certeza. E redes sociais ajuda muito. O pessoal que vai na página da UFSC para ver. Mas vai. Essa contagem, professor, é a contagem de quem clicou para ir no site da UFSC para ler o texto, para ler a matéria. Isso não é o compartilhamento no Facebook, porque foi muito maior no Facebook. Muito maior. Deu 80 milhões. Esse número é só de acesso à página da UFSC? Isso, exatamente. Isso é quem clicou para ler o texto. E ainda teve um alcance muito maior, se for pensar, porque a gente pegou esse texto dele da ida ao mercado e a gente fez imagens, né? A gente fez os cards, que a gente chama, que são aquelas imagens de rede social que as pessoas compartilham, e ali já está a informação, a pessoa não tem necessidade realmente de clicar para ler a matéria, né?
aquilo foi mega compartilhado, chegou em todo o país, sabe? A gente recebeu feedback lá do Acre, do Amazonas, sabe? Chegou para muita gente. Obrigado. Nada. E uma coisa que também é importante a gente falar aqui é da credibilidade desses cientistas, entendeu? Então, assim, quantos vídeos no YouTube tem ensinando a fazer máscara? Mas esse aqui é da UFSC, foi um especialista, sabe, em microbiologia que trabalhou essa máscara aqui, para dizer, essa vai ser eficaz, essa vai bloquear mais o vírus. Então, é a qualidade da informação, é a credibilidade mesmo que a gente traz. E, né, como eu ia dizendo, a questão do ingresso, o vestibular, o ingresso na pós-graduação também tem bastante atenção. Esses aí são os mais clicados. E aí o calendário acadêmico, então, pronto. Calendário acadêmico e ingresso, tradicionalmente, é o que mais tem acesso no site da UFSC. Se for ver todos os anos anteriores, o calendário acadêmico é o top do top, é o que mais acessado. E aí, em seguida, matéria sobre vestibular e sobre ingresso na pós-graduação. Seguimos. Esse momento é um momento horrível, pandemia, Deus me livre, horrível, mas para a ciência é uma oportunidade. Para quem faz comunicação de ciência, como a gente faz, é uma oportunidade. Então, é uma hora da gente construir esse relacionamento com a sociedade para questão de credibilidade mesmo. Construir um feedback, construir que eles confiem e que procurem a gente para ser essa fonte segura de informação científica. Bom, para a gente aproveitar melhor essa oportunidade, a gente precisa de estratégia. Por isso eu trouxe aqui uma imagem minha, eu dando entrevista, para vocês verem que também não é o fim do mundo, eu também faço de vez em quando. E falar para esse público, falar com a imprensa, é algo que exige um pouco de insistir, né? Não é toda vez que vai sair legal, não é toda vez que vai ser perfeito. Quanto mais você fizer, melhor você vai ser nessa arte aí de se comunicar. E então eu vou falar agora entra a última parte aqui da minha apresentação, e depois eu acho que a gente vai ter ainda um tempinho para perguntas, que eu acho que eu estou indo bem no tempo, né, pessoal aí da Prodegesp, qualquer coisa vocês me avisam. Tudo certo, Maíra. Tá bom, né? Então tá. O que é interessante que eu resolvi trazer aqui para vocês? O que eu vou fazer agora, nessa última parte da nossa conversa, é uma espécie de media training. É o que a gente chama de treinamento de mídia, que é muito feito para famosos e gestores e coisas assim. É algo que eu tenho vontade de fazer há muito tempo na UFSC, né, com os gestores da UFSC, e se Deus quiser ainda vamos conseguir fazer isso presencialmente, porque presencialmente ela é bem mais rica, né, e com mais tempo também, né, precisaria ir, sei lá, de umas 2, 3 horas para fazer um bom treinamento de mídia. Por quê? Porque nesse treinamento que também você aprende algumas técnicas para soltar um pouco a fala, para ficar um pouco mais relaxado antes de uma entrevista, esse tipo de coisa. Mas hoje eu vou tentar passar o máximo que eu posso de dicas que são úteis, que são interessantes, não só para você dar uma entrevista para a imprensa externa, né, como para a imprensa interna, né, para a GECOM, para a TV UFSC, o TJ UFSC, que nos procura também, para a Rádio Ponto, enfim, para um podcast que é feito dentro da instituição. Então, essa estratégia a gente pode separar em duas questões. A questão das redes sociais e a questão da imprensa. Eu vou falar desses dois lados. As redes sociais vai ser a primeira, tá? Redes sociais a gente pensa que a gente tem a nossa rede social pessoal e a institucional, né? No meu caso, a minha rede social, Maíra, e a da UFSC. No caso de vocês, a de vocês e a da sua pró-reitoria, da sua secretaria, certo? Muitas secretarias e pró-reitorias têm redes sociais, outras não, mas essa é uma questão que vale para todas. Primeiro, falando da rede social pessoal. Vamos lá. Você não pode esquecer que você não é só uma pessoa, um CPF, uma mulher ou um homem que está aí na rede social dando a sua opinião. Você também é um agente público, você é um servidor público. Você é um professor ou um técnico de uma instituição pública. E você é um gestor dessa instituição. Ainda tem essa, né?
Então, eu já fiz uma conversa uma vez com vocês no período eleitoral, né, sobre isso. A gente está se aproximando de novo do período eleitoral e tem restrições para nós. Então, é importante que vocês saibam disso. A partir agora do dia 15, manifestações sobre partidos políticos, sobre candidatos, tanto nas redes sociais oficiais, como nós, no nosso perfil de gestor mesmo, público, é complicado. Então, atentem para isso. A gente está preparando uma divulgação sobre isso também na GECOM, para que todos tenham ciência, e principalmente quem faz a gestão de redes sociais, quem faz notícia dentro da instituição, precisa estar ciente disso. E até para os candidatos também, né? Um candidato que a gente tem dentro da nossa instituição, por exemplo, o Elson, ele sabe que se ele aparecer numa matéria dentro da UFSC, ele corre o risco de ter problemas para a candidatura dele, por exemplo, né? Então, o candidato sabe e a gente também deve saber, que é uma forma de proteger nós mesmos, né? Bom, tem dicas, né? Tem coisas que você pode fazer para dar a sua opinião. Se você quer muito dar a sua opinião, feche o seu perfil. Tenha um Instagram fechado, para as pessoas terem que solicitar para te seguir. E presta atenção em quem que você deixa entrar no seu perfil fechado, certo? Não adianta você fechar o seu Facebook e lá dentro você ter 5 mil amigos, porque, né, 5 mil amigos, com certeza é gente que você nunca viu pessoalmente, né? Então, tenha cuidado. Por que tenha cuidado? Porque você é um gestor, você representa a instituição também. Então, quando a gente, às vezes, quer fazer um desabafo, a gente quer fazer uma postagem mais ácida, né, vamos dizer assim, é bom que a gente pare e pense. Muita gente recomenda escrever. Escreve primeiro, em vez de você pegar ali o celular e jogar, escreve, lê, dá aí uns 5 minutinhos, bebe uma aguinha, olha de novo. Não, tá legal, acho que é importante. Mostra para alguém, o que você acha? Será que eu devo postar? E se você fez todo esse checklist e deu tudo ok, então posta. Vai com consciência tranquila. Eu vou gravar um vídeo. Grava o vídeo e vê o vídeo antes de você soltar. Vê se realmente isso que você falou e do jeito que você falou era o que você queria dizer. A gente tem muitos exemplos de quando isso deu errado, quando de repente ofendeu alguém, ofendeu um grupo. Pode ser que a pessoa disse uma palavra ali dentro que ofendeu um grupo. E isso traz descrédito, não só para a pessoa, mas para a instituição. Na rede social institucional, mais importante ainda que tenha muito cuidado com as mensagens que são colocadas e com os comentários que estão nessas mensagens. Então, muitas vezes a gente posta alguma coisa no Facebook da nossa secretaria ou da nossa pró-reitoria e depois a gente não vai lá responder os comentários ou deletar um comentário infeliz. Agora, no período eleitoral, então, é muito importante que tenha esse filtro, que faça esse pente fino, né? Apesar de ser agora uma eleição que não é federal, a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade, porque não é uma eleição federal, nós somos um ente federal, mas falar de candidatos é bem complicado, ok? Então, partindo de rede social, vamos falar um pouco de media training. Então, media training é pensando na imprensa, mas eu quero que vocês também abram um pouco a mente de pensar assim que isso pode ser um podcast que vocês participam, pode ser uma live que vocês participam nesse momento que a gente está vivendo agora, então também vai valer para isso, ok? Então, como gestores, vocês vão ser demandados a dar entrevistas, né? Tanto internamente como externamente. No seu campo de pesquisa também, olha que lindo, vocês vão ter até um media training para vocês falarem sobre ciência para a imprensa. Então, é importante e é essencial que vocês tenham um bom relacionamento com a imprensa, que saibam lidar, que tenham desenvoltura para lidar com isso. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas técnicas para que vocês, como gestores e como cientistas, possam utilizar. Antes de uma entrevista, puxa, eu tenho uma super informação aqui, vou lançar um edital, meu setor vai lançar esse edital, vai ser legal, vamos fazer um evento, certo? Uma informação que, de repente, você avalia que isso aqui vai dar ibope. Será que é uma notícia? Se pergunte isso. Ou pergunte para a GECOM, né? A notícia, em geral, é aquilo que foge da ordem natural dos acontecimentos. Um acontecimento, uma coisa nova. Rompe a rotina, né?
é um relato que tem que ser atual, tem que ser agora. Não adianta ser uma notícia sobre algo que aconteceu um mês atrás. Ela tem que ter interesse público. Então, não adianta ser uma coisa que, por exemplo, é um edital que vai selecionar apenas uma categoria, estudantes do departamento de jornalismo, entendeu? Não, aí então você anuncia no site do departamento de jornalismo, porque o site geral da UFSC, mandar para a imprensa, não sei o quê, não é adequado, certo? Então a gente tem que pensar num grande público. Tem que ser objetivo, tem que ser direto, tem que ter importância e tem que ser fácil de assimilar, né? E aí os canais de contato para essa notícia chegar é a GECOM e é a TV UFSC. Quem é a TV UFSC? Quando você tem uma notícia para divulgar, você pode procurar também a TV, né? Por quê? Porque muita coisa é visual, é bonito, enche os olhos, dá para filmar e ter uma boa matéria em vídeo. Isso a gente tem que usar melhor esse recurso. Como que eu consigo chegar aos públicos que me interessam? Isso aqui é muito importante para estudantes. Eu preciso fazer chegar nos estudantes. A GECOM vai pegar isso, vai olhar e falar assim, a rede social que vai mais ter estudante vai ser o Twitter. No Twitter a gente consegue fazer um thread, a gente vai fazer e vamos lançar e vai bombar. Sabe? É assim que a gente faz, a gente estuda para que público é melhor essa informação. Então, essa informação chega na GECOM, ela vira uma notícia, vira uma matéria, essa matéria vira um release, um press release, que é o que a gente encaminha para a imprensa como uma sugestão de pauta. É sugestão, queridos, não quer dizer que a imprensa vai pegar isso e vai cobrir, infelizmente. Mas, com o passar do tempo, com mais relacionamento com a imprensa, eles vão ver as notícias da UFSC com bons olhos e vão realmente querer fazer matérias com essas notícias. Então, é um movimento cíclico, né? Quanto mais a gente tratar bem a imprensa, né, oferecer boas pautas críveis, mais a imprensa vai nos tratar bem. Então, quando a gente fizer um pedido para eles, por favor, anuncie mais aí sobre essa questão da distribuição dos computadores, eles vão atender de prontidão, porque eles sabem que tem um bom relacionamento com a UFSC. Antes da entrevista, tá? Vamos lá, confirmou, vai rolar a entrevista. Como que você faz para você se preparar, né? Primeiro, você precisa saber que tipo de entrevista vai ser. Vai ser por estúdio, você vai ter que ir lá no estúdio da RBS, né, da INSC, vai ser pelo telefone, vai ser pela internet, vai ser um lugar externo, lugar interno, né, dentro de um lugar. Então, se prepare para isso. Quando a entrevista é agendada pela GECOM, a gente faz todas essas perguntas antes e repassa para a pessoa, né? Tipo, vai ser ao vivo. Não, vai ser gravado. Eles vão até a sua casa. Não, você tem que ir lá na UFSC. Não, você pode fazer pelo Skype. Tem o Skype. Alguns veículos preferem o Skype, outros veículos preferem o Google Meet, outros veículos preferem o Zoom. Então, tem isso ainda, né? Você tem que estar preparado para todas essas plataformas aí, agora nesse momento de pandemia. Se prepare, treine com alguém, vai lá atrás dos números, né? Pedro Manique vai dar uma entrevista sobre essa história aí dos computadores sendo distribuídos. Quantos são? Quantos estudantes pediram? Quantos de graduação? Quantos de pós? Quantos da aplicação? Tem que estar isso na mão. Outra coisa que é importante, a roupa que você vai usar, né? Tem que ser uma roupa que não dê efeito estranho na câmera. Então, o que dá efeito estranho? Listrinhas finas, principalmente, dá um efeito meio psicodélico. Não use isso, mesmo na gravata, é esquisito. Roupa xadrez, mesma coisa. Então, evita essas duas coisas, principalmente os homens aí que tem as camisas, evita isso aí. Roupa assim, de cor clara é legal, porque valoriza a nossa cor, né? Então, cor clara, a luz bate, dá uma iluminada, é uma lindeza, né? Se você tem uma iluminação legal em casa, profissional, procura isso. Isso aqui que eu tenho atrás de janela é horrível, ainda vou arrumar isso daí. Tentei arrumar para hoje, mas não rolou. Bom, roupas profissionais, sem listras, sem xadrez. E lembre-se da questão da pontualidade. Você, entrevistado, tem que ser pontual. O repórter pode se atrasar? Pode, acontece, né? Mas muitas vezes eles chegam antes. E a vida do repórter, gente, é estressante. É complicado. Muitas vezes ele recebeu essa pauta aí para fazer na hora. Daqui a meia hora tem que ir lá na UFSC entrevistar o pró-reitor sobre os computadores que a UFSC vai repassar para os estudantes. Então, o repórter, muitas vezes, ele não está sabendo direito de todo o contexto. Ele recebeu ali um parágrafo para ele ler antes dele te entrevistar. Então, tenha isso em mente.
tem que explicar para o repórter o que está acontecendo, né? Você tem que explicar para ele o que é a pauta, né? Por quê? Dentro de um jornal, dentro de uma TV, tem equipes que fazem os papéis. Então, tem uma equipe que vai lá e faz a produção, que é o quê? Entrar em contato com a AGECOM, pegar o nome do professor, o que ele faz, o telefone, agenda com esse professor. Quem vai entrevistar o professor, na verdade, é o repórter, é outro cara, que depois que vai receber essa pauta. Então, tenha isso em mente. E a correria da vida dessas pessoas, tá? Não existe, é muito correria. Durante a entrevista, vamos pensar numa entrevista para TV, ou vídeo, certo? Ou live, ou sei lá, alguma coisa assim. Se a entrevista é para TV e tem um repórter, você olha para o repórter, não olha para a câmera, tá? É diferente disso aqui. Mas na entrevista para TV, você procura olhar sempre para o repórter, que nem eu tô naquela foto lá atrás. E não para a câmera. No estúdio é um pouco diferente. No estúdio pode ser que você precise falar para a sociedade, ou não sei o que, aí você olha para a câmera. Pergunte. Se você está no estúdio, pergunta antes de começar a gravação, para onde que eu olho? Pode olhar para mim, ou pode olhar para aquela câmera de lá. Tá? Então, no estúdio é um pouquinho diferente. Muita atenção para a sua postura, né? Você está lá no estúdio, sentado naquele sofazinho, fica retinho, fica bonitinho, né? Demonstra atenção para esse entrevistador, conversa, olhando no olho, fazendo, né, bons gestos, assim, que estou entendendo, sabe? Isso é importante. Essa postura, essa sua linguagem postural, corporal, é importante na hora de dar uma entrevista para a TV. Lembre-se também de ser objetivo, de usar frases curtas, porque vai ser editado, eles vão usar poucos segundos, né? Então não adianta falar 5 minutos sobre um assunto que eles vão acabar usando 2 minutos. Então isso só vai dar trabalho na edição e pode ser que parte do que você realmente queria dizer não vai ser usado. Muitas vezes eu recebo feedback de professores que dizem, eles distorceram a minha fala, eu tinha falado tal e tal, eles não usaram, porque de repente era informação demais, né? Então tenta ter frases curtas e objetivas para responder diretamente àquela pessoa. E como que eu vou saber na hora, não sei o que, treina. Tenta pensar que tipo de pergunta que vão fazer e treina. Que aí você consegue trabalhar essa fala, certo? Tenta não se irritar, principalmente no rádio, tá? No rádio é bem comum ter uma pessoa que tá ali, tem um programa, como é o Renato Igor, como é o Mário Mota, na CBN, né? O Renato Igor, de vez em quando, joga uma bola curva para o entrevistado, né? Faz uma pergunta que é um pouco desagradável, fala de um assunto, né, que é meio chato, e você tem que ter esse jogo de cintura. Vamos lembrar, então, do professor Ubaldo, quando deu uma entrevista para o Renato Igor, e teve aquela história lá da economia, que as pessoas iam ter que economizar dentro da UFSC, né, e tal. Nessa questão, o Renato Igor tentou fazer uma provocação, né, e o professor Ubaldo fez uma piada, né, não, pois é, tá acontecendo em muitos lugares, que a pessoa tem que levar o papel higiênico de casa e tal. Então, assim, isso é jogo de cintura, isso é você saber trabalhar com o seu entrevistador, não se irritar, né, ficar calminho, analisar o baldo. Então, lembre-se disso. O sorriso no rádio é importante também para a sua fala ser mais simpática, né? Então, lembre-se disso e manter a calma. Bom, se a entrevista é por telefone ou internet, o fone de ouvido com o microfone ajuda muito a canalizar o barulho, né? Às vezes pode ser um ambiente que não está muito silencioso e tal, o microfone ajuda. É muito importante no telefone que você repita as informações, pergunta para o repórter se ele entendeu, porque ele está ali escrevendo enquanto você está falando, tentando anotar o que você está dizendo, né? Então, a sua fala ela precisa ser pausada, você precisa de vez em quando voltar. E como eu disse ali atrás, é isso, isso e isso. Reforçar alguns pontos que são os mais importantes. Aí o repórter vai entender, bom, essa informação é bem importante, eu preciso dar bastante espaço para ela. E vai utilizar essa sua fala de um jeito mais adequado. Se não foi perguntado uma coisa que era importante você dizer, muitos repórteres no final da entrevista perguntam, teve alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Isso é etiqueta básica de jornalismo. Às vezes eles não perguntam isso. E você lembra, puxa, eu ia falar de tal assunto. E aí você pode inserir essa informação no final da sua fala de uma outra pergunta que ele fez. Perguntou sobre orçamento, e aí você está falando do orçamento, e aí você quer reforçar que a UFSC está indo atrás de mais dinheiro, certo? Não, mas olha, sabe que também é importante dizer que
a UFSC está buscando, que a UFSC está indo atrás. Então, assim, você pode fazer isso, né? É uma forma de você reforçar um ponto que é importante. Não faça perguntas antes da entrevista ou durante a entrevista, tipo assim, vai começar a entrevista e você pergunta assim pro repórter, que pergunta que você vai fazer? Ou, tipo, um dia antes, né? Você pode passar a lista de perguntas? Isso irrita bastante jornalista. A GECOM faz, quando são algumas questões assim, eu tento ser assim, querida, eu falo assim, vocês vão precisar de números, né? Me passa um pouco o que vocês estão procurando, que eu quero saber, né? Que eu já vou atrás dos números e tal. Principalmente quando é dados, assim, né? É legal que eles avisem antes, para a gente poder dar o tempo de ir atrás, né? Mas fora isso, então você pode perguntar assim, grandes áreas que vão ser abordadas, mas não perguntas exatas, assim, porque eles também não querem que você seja mecânico nas respostas, né? E nunca peça para ver a matéria antes, para mandar, para aprovação. Isso, assim, até na GECOM, né, como a gente é institucional, a gente faz isso, mas na imprensa, mesmo com os estudantes ali dos projetos, né, de extensão ali do jornalismo, PJ, cotidiano, não faz isso não, porque também é considerado um tipo de censura, né, para os jornalistas é complicado. E vamos se lembrar uma coisa, isso aqui é dica importante. Se um repórter liga para você, não começa a falar de improviso, não começa a já dar a informação para o repórter, evita fazer isso. Por quê? Porque ele te pegou desprevenido, de repente você não está no melhor momento para falar, você não se preparou, você não pensou no que dizer, né? E pode sair alguma coisa que não era o que você queria dizer. Então, pergunta se você... pode ser mais tarde, me dá meia hora, qual é o seu prazo? E aí dá tempo de você conversar com a GECOM, avisar a gente vai atrás de ajudar a juntar mais informações. Então, prepare a sua mensagem. Quando te pedem uma entrevista, se prepare para ela. Se prepare para passar a melhor mensagem possível. E comunique a GECOM que a gente pode ajudar. Aqui tem um pouco sobre aquela questão de ser citado fora do contexto, distorceu a minha fala. Lembre-se que é a sua citação, né? Se deu um problema na tua citação, eu disse isso e ele escreveu outra coisa, totalmente diferente. Aí a gente pode ajudar também. A comunicação da UFSC pode entrar em contato com o repórter e dizer, olha, queria retificar uma questão ali, que não ficou ok, não foi bem isso que ele disse, será que dava para explicar melhor? Então, pode falar com a gente também que a gente ajuda. Colunistas em conversas informais, ou jornalistas em geral, essas conversas informais podem acabar no jornal. Então, cuidado com o que você diz de forma solta, que de repente não está autorizado a ser dito, né? Comunique-se com intenção. Cuidado também porque você fala depois de uma entrevista. Terminou a entrevista, o repórter desligou a câmera, ou desligou o microfone, ou não sei o quê, e você começa a fazer comentários sobre o assunto que você acabou de falar. Nessa hora você pode escorregar, você pode falar alguma coisa que você não queria falar. Então, obrigada, tchau, entendeu? Encerra. Teve até uma notícia esses dias de uma pessoa que deu uma entrevista e depois desmentiu tudo que tinha falado na entrevista, né? Era um gestor. Então, daí, o que virou notícia? Isso, né? Que ele desmentiu tudo. A estratégia ideal, então, é construir relacionamentos de longo prazo. Quanto mais você falar para a imprensa, para a sociedade, melhor você vai ser em fazer essa comunicação. E não se esqueça que quem sabe mais sobre a UFSC é você, não é o Renato Igor, né? Não é a Moacir Pereira, que nem trabalha mais na UFSC, né, bom? E sobre ciência, rapidinho para a gente ir fechando aqui nossa apresentação, eu sei que eu já passei da 1 hora, eu acho. Vamos lá. Se o assunto é ciência, o jargão profissional fica de lado. Pensa num jeito simples de falar aquele termo técnico, científico que você usa. Simplifica a sua linguagem. Quando você vai fazer uma entrevista sobre a sua pesquisa, né, o repórter ele não leu o seu artigo, provavelmente. Não leu a sua tese toda, o seu livro. É muito corrido, enfim, aquilo que eu já expliquei, né? Então, tenta oferecer resumos, recursos para aquele jornalista entender, muito mais do que falar dos métodos, fala dos resultados da sua pesquisa. Lembra que o jornalista ele não é cientista, né? Ele está ali para mediar essa informação que você quer levar para a sociedade. Então, fala
de jeito claro, com uma linguagem simples, ofereça resumos, materiais de referência, e uma coisa que é muito boa para a informação de ciência, quando você dá uma entrevista sobre ciência, é você fazer exemplos e comparações para o cotidiano, né, no dia a dia, ou histórica, questões históricas que, de repente, é de conhecimento público geral, né, e isso ajuda muito nesse entendimento do material que a gente está tentando oferecer como um material de divulgação científica. E aí, por fim, para não esquecer, vamos lá, aqui é o top, sei lá, 7. Se prepare, pesquise os números, pense no tipo das perguntas, inclusive as chatas, simule situações, seja claro e objetivo, com frases curtas, sem grandes explicações, uma linguagem simples e direta. Uma coisa importante falar aqui, em parênteses. No jornalismo, a gente faz assim. A notícia mesmo é o topo do negócio. Então, se eu estou dando uma entrevista e eu estou falando para o repórter, olha, então, desde 2005, nós estamos fazendo uma pesquisa com isso, com aquilo, nós já tentamos tal coisa e não deu certo. Tentamos tal coisa e não deu certo. Tentamos tal coisa e não deu certo, mas agora nós tentamos essa coisa e deu certo. E, finalmente, nós descobrimos isso. Tudo aquilo que você falou antes do processo não é a notícia. A notícia é o que você conseguiu, entendeu? Então, aquele contexto, o jornalista não vai botar na matéria. Ou vai botar lá embaixo, onde não é a parte que a pessoa vai ler, provavelmente. Então, começa do mais importante, já logo na entrevista. Ajuda esse jornalista a sair com a informação redondinha que você quer que saia. Então, já começa falando sobre o resultado, sobre a notícia mesmo, tá? Já dá aquele gás. Evite falar em off. Aquele negócio de falar em off, muito jornalista respeita, né? Realmente não usa e tal. Usa isso como contexto na cabeça dele para escrever a matéria. Mas é muito perigoso, porque pode vazar, ele pode entender isso como uma... não sei, vou te dizer que para você só em off, tá? A UFSC está com déficit de sei lá quantos professores. Não sei como nós vamos fazer para funcionar. Mas estava falando sobre novas contratações agora, entendeu? Então, o que ele vai usar de informação? Aquele seu off para ele, deu para ele na ideia que a UFSC está com problema para contratar. Está contratando agora, mas não vai ser suficiente. Você entendeu? Então, assim, quando você fala uma informação em off, você está estimulando o repórter a interpretar a sua fala oficial. Então, evite fazer isso. E lembre-se que ele está ali a trabalho. O repórter está falando com você a trabalho. Não é uma conversa informal, um bate-papo de amigos, certo? Repasse apenas as informações que podem ser divulgadas. Lembre-se da linguagem corporal, fique atento do jeito que você está falando com esse repórter. Na entrevista assim, em vídeo, como a gente está fazendo agora, é importante saber que a sua câmera está no seu olhar, né? Ou um pouquinho acima do seu olhar. Abaixo do seu olhar é ruim. Fica parecendo assim, o queixo, assim, feio. Assim, ó, tá bom? Na linha do olhar é o ideal. Esse plano americano, daqui para cima, presta atenção atrás, se não tem muita informação atrás, é bacana prestar atenção nesses detalhes. Seja educado, trate bem o jornalista, cordialmente. Numa entrevista de vídeo, trata bem o cinegrafista, ele vai ajudar a você sair melhor no vídeo. E fala a verdade, procura não mentir, omitir informação, que é pior, se depois eles descobrem que era mentira. E pratique. Quanto mais praticar, melhor vai ser. Eu tenho várias referências, eu sei que eu falei um monte aqui, não trouxe, né, uma bibliografia aqui, mas eu tenho várias referências, posso disponibilizar para vocês, e era isso. Muito obrigada.